Amigas e amigos, para compreender melhor a Operação Lava Jato, o seu arcabouço político-ideológico, todo o seu entorno que se utiliza da Operação Lava Jato como dínamo para fazer aí a política do golpismo, eu fui revisitar esta obra aqui, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, escrita pelo jornalista norte-americano William Shirer, um brilhante jornalista, um estilo muito agradável, gostoso de se ler. Esta obra, nesta versão, está publicada em 2 volumes, isso dá em torno de quase 2.000 páginas, então, talvez um pouco mais que isso, talvez um pouco menos, em outras versões mais antigas, numa versão mais antiga da editora brasiliense, ela está publicada em 4 volumes, é uma obra que eu recomendo enfaticamente, Ela diz muito sobre os métodos políticos aí da direita, quando ela resolve fazer aí a sua agudização. Não é que ela resolve, ela necessita fazer isso, exatamente porque à medida que o progresso social vai evoluindo, consequentemente, eu já também falei disso aqui, consequentemente a direita utiliza os seus métodos fascistas. A gente está vendo isso concretamente aqui, a Operação Lava Jato é exatamente isso, não é novidade, no Brasil eles já se utilizaram disso. Eu falo das ditaduras de 1937, da ditadura de 1964, os mesmos métodos, os mesmos argumentos, o mesmo arcabouço, mídia na linha de frente, uma mobilização de uma militância raivosa, que espuma, arranja os dentes com ódio no olho, na cara, na alma. São os métodos tradicionais aí da direita, No caso do nazifascismo, evidentemente que isso tinha uma dimensão muito maior, era uma luta de âmbito mundial. O regime nazifascista era confessadamente antissocialista, antissoviético, contra a civilização, portanto, contra a democracia. Então, foi uma batalha épica que se travou entre a direita, na sua expressão mais aguda, o capitalismo no seu sentido mais aguçado, de predador, e o socialismo fazendo a sua defesa, que foi aquela batalha, enfim, histórica, que foi uma encruzilhada para a humanidade, da civilização contra a barbárie. Eu recomendo, portanto, enfaticamente esta obra. Quem traduziu esta obra para o português foi este aqui, Pedro Pomar, de quem eu tive a honra de escrever a biografia. Está aqui em 720 páginas, com 3 cadernos iconográficos, que eu me inspirei muito no estilo de escrita do William Shirer para fazer esta obra aqui, que percorre aí uma trajetória desde os anos 20, até o seu assassinato pela ditadura militar. A famosa chacina da Lapa, em 1976, está aí na internet, quem puder pesquisar, é uma história de um crime bárbaro cometido pelos latrocidas do regime de 1964. Enfim, está a história dele aqui desde da infância até a chacina da Lapa. Eu também recomendo aqui enfaticamente a leitura deste livro. Tem também aqui um outro livro que eu tive a honra de escrever, que é a biografia de outro assassinado pela ditadura militar, que foi o Maurício Grabois, que foi o comandante militar da guerrilha do Araguaia. Está aqui também, que conta esta trajetória da luta política no Brasil ao longo aí quase na totalidade do século XX. Maurício Grabois foi assassinado lá na região do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, em 1973, no dia do Natal de 1973. São obras que eu recomendo exatamente para a gente compreender o significado, o alcance do golpe que a gente está vivendo agora e dos caminhos que esse tipo de política, de ideologia pretende levar adiante. Eles não fazem o que fizeram com Maurício Grabois, não fazem o que fizeram com Pedro Pomar, e outros tantos aí que foram chacinados, que foram assassinados covardemente pelos militares. Eles não fazem agora com o Lula porque as condições políticas não estão dadas, mas os métodos são exatamente os mesmos, da difamação,
né, da tentativa de desconstrução da sua imagem para apresentar como um reles bandido, né? A ditadura fazia, que eram terroristas, era o termo que eles se utilizavam, né, para exatamente apresentar para a opinião pública, para a sociedade, como uma pessoa desqualificada, né? É o método do nazifascismo. É por isso que eu recomendo aquele livro do Schirer, para que a gente tenha a exata dimensão, né, do que a direita pode fazer, do que ela faz quando ela se vê ameaçada pela civilização, pelo progresso da democracia, pelo progresso social, né? Porque a gente tem que fazer aí sempre essas ligações históricas, né? Essa ideologia da direita é a ideologia do obscurantismo, da pré-revolução francesa. Naquela época não se tinha acesso aos conhecimentos, não se conhecia a história, né? Tudo era restrito ao domínio do absolutismo, né, que existia, né, até chegar à era do iluminismo, do conhecimento, da Revolução Francesa, que foi um processo contínuo de progresso, de evolução, né, do conhecimento científico, enfim, da civilização, podemos dizer assim. Foi um salto civilizatório gigantesco, com repercussões aí ao longo da história, chegando à independência americana, aqui mesmo no Brasil, nosso primeiro grande salto civilizatório, né, que foi a independência, a abolição, a proclamação da República, que depois deu um outro salto, uma evolução grande com a Revolução de 1930. Tudo isso contra, evidentemente, a ideologia do obscurantismo, né, das classes dominantes. Ela passa por mutações políticas, mas a ideologia é a mesma. Eu falo aqui sempre que a direita brasileira ela metabolizou o escravagismo para aplicá-lo na sua forma dita moderna, que é o neoliberalismo. É exatamente isso, quer dizer, a tradução deste processo ideológico. Como ela luta contra o progresso, em determinados momentos ela tem que apelar aí para a violência, né? O nazifascismo foi exatamente isso. Isso está muito bem demonstrado aqui nessa pesquisa profunda aqui desse livro traduzido pelo Pedro Pomar. E nos dois livros que eu apresentei aqui, do Pedro Pomar, as biografias do Pomar e do Maurício Grabois, isso também está bem demonstrado, bem mostrado. Os métodos, né, como que a mídia atua, né, o papel da mídia, né, dos jornalões. Naquela época eram predominantes os jornalões, as redes de rádio, né? Hoje nós temos as redes de televisão, né, os jornalões continuam aí, o Globo já existia, o Estadão já existia, a Folha, que tinha outro nome, era a Folha da Manhã, também já existia, com os mesmos métodos. É impressionante, por isso que eu digo que se vocês lerem aí essas biografias, né, vocês vão ficar impressionados com a semelhança com o que a gente está assistindo aqui exatamente neste momento no nosso país. Como a ideologia se traduz na política, nos métodos, né? No judiciário, como que o judiciário age, sendo que agora, com a Operação Lava Jato, a ideia do nazifascismo, da agudização desse pensamento reacionário, desse lixo histórico, né, no caso da Operação Lava Jato, é muito mais explícito. É uma mentiraiada, uma mentira primária, né, que qualquer raciocínio lógico, qualquer confrontação com os fatos desmontam como se fosse um castelo de cartas, né, mas está tudo aí, né, por isso que a gente deve parar e raciocinar sobre os fenômenos sociais. Eu sempre digo aqui, né, a gente tem que buscar a referência na história para a gente compreender o que está acontecendo e não cair nas balelas, nas mentiraiadas, nessas campanhas midiáticas, nesses métodos circense, né, de show circense que essa turma da Operação Lava Jato faz e que a mídia repercute, repete, né, com câmeras em cima aí dessas prisões espetaculosas, né, prisões sem nenhum fundamento, sem nenhuma necessidade, simplesmente para humilhar, né, simplesmente para passar para a população a ideia que eles estão tratando com bandidos, né, quando na verdade eles são os verdadeiros bandidos da história, né, que estão a serviço do pior tipo de corrupção, né, como é o caso aí dessa
PEC 241, que aliás aproveito para corrigir aqui, que eu falei ontem, é 621, é a PEC 241, né? Peço desculpas aí pela falha, mas são os mesmos métodos, né? Para institucionalizar o roubo, né? O acesso ao orçamento público, aos direitos do povo, aos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, né? Tirando dinheiro aí da infraestrutura, da educação, né? Enfim, toda essa parte aí eu disse aqui que o orçamento tem duas partes. Uma parte que pertence a essa turma do dinheiro, da bufunfa, que é a turma do golpe, né? Os serviçais do golpe estão aí trabalhando para essa turma do dinheiro, que isso é intocável, imexível, diria aquele ex-ministro Rogério Magri do governo Collor, né? E a outra parte que é a campanha sistemática contra, né? Tem o professor ganha muito, né, o aposentado, os trabalhadores aposentam muito cedo, né, e vão fazendo essas campanhas midiáticas para engambelar, né, para enganar. Né, é a lógica da direita, é a lógica do golpe. Né, portanto, é por isso que eu apresentei essas obras aqui, para que a gente tenha referência, para que a gente saiba em profundidade o que é a ideologia da direita, o que eles pensam e como eles agem, como eles fazem. Muito obrigado pela atenção, compartilhe, curta, inscreva-se e até a próxima.